Olá, boa noite, paz do Senhor. Estamos iniciando mais um programa Mulheres Sem Véu no Papo de Crente. Vamos lá, vamos compartilhando essa live. Vamos fazer essa live subir e decolar. Não, estamos aguardando o público entrar. Aleluia. Paz do Senhor, boa noite, Shirley. Está compartilhando essa live. Estamos esperando, aguardando mais pessoas entrar para dar início. Aleluia. Vamos trabalhar o tema em cima de Esté, despertando a Esté que há em ti. Vamos florescer essa Esté que está adormecida dentro de nós. Aleluia. Mercado Pago tem
Aleluia. Tô compartilhando essa live. Quem começou a boa obra é fiel pra terminar. No seu tempo e na sua hora, Ele tudo cumprirá. Passe os céus e passe a terra, sua palavra não vai passar. Porque mais fiel que Ele, nunca houve, não haverá. Aleluia. Quem começou a boa obra é fiel para cumprir. Medo vem a todo instante pra querer me até roubar, dizendo: você já tentou demais, agora pare de Boa sonhar. noite, grupo jovem. Então fui ler os meus projetos e comecei a analisar. É distante da minha realidade, Aleluia. preciso arriscar. Sabe o que aconteceu? Ouvi a voz de Deus tratar. Aleluia. Dizendo: Amém. Glória a Deus. E ele me disse assim: eu não te trouxe até aqui para morrer. Será que você se esqueceu? Eu penso mais alto que você. E o meu caminho é maior que o seu. Então levante a cabeça e volte a projetar. Não risque nada do papel, porque eu sou fiel pra realizar. Quem começou a boa obra é fiel pra terminar. No seu tempo e na sua hora, Ele tudo cumprirá. Passa os céus e passa a terra, sua palavra não vai passar. Os que mais fiel que Ele, nunca houve, não haverá. Aleluia. O homem te prometeu, e depois se arrependeu, mas fiel é Deus. Fiel é Deus. Disse que iria te ajudar e depois foi embora, mas fiel é Deus. Fiel é Deus. Aleluia. Não falha, não tarda, mas sempre chega na hora exata. Ele não mente, não se arrepende, pois ele zela por sua palavra. Já prepara o coração pra ver Deus completar essa linda obra que ele começou na sua vida. Estamos no aguardo, né? Da nossa convidada, da nossa apresentadora, a pastora Aline, e da nossa convidada Roberta. Quem começou a boa obra é fiel pra terminar. No seu tempo e na sua hora, Ele tudo cumprirá. Passa os céus e passa a terra, só para mais fiel que Ele, nunca houve, não haverá. Aleluia. É fiel pra terminar. No seu tempo e na sua hora, Ele tudo cumprirá. Faça o céu e faça a terra, sua palavra não vai passar. Os que mais fiel que Ele, nunca houve, não haverá. Oh, aleluia. Passa os céus e passa a terra, mas a palavra do Senhor, ela jamais passará.
Paz do Senhor, boa noite. A paz do Senhor Jesus. Vamos lá, né? Dar início. Estamos no aguardo da nossa convidada, né? Vamos aguardar ela entrar. Enquanto ela não entra, vamos fazer a nossa oração inicial. Vamos orar, né? Vamos sim. Glória a Deus. Vamos orar. Mais um dia estamos aqui, com a graça do nosso Deus. Mesmo em tudo que tem acontecido, o Senhor tem sido fiel sobre as nossas vidas. Maravilhoso Deus e eterno Pai. Deus, nós te rendemos graça, Pai, pelos seus benefícios em nossas vidas. Pai, nós queremos te glorificar, ó Pai, pelo fôlego de vida. Não nos cansamos de agradecer, ó Deus, pela tua fidelidade sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre a nossa parentela. E como sempre, meu Senhor, te pedimos a tua graça e a tua permissão sobre esta programação, ó Pai. Deus, que todo eu venha cair por terra, que toda vontade humana venha ser desfeita e que o Senhor venha tomar, meu Senhor, a direção das nossas vidas nessa live, ó Pai. Toma, meu Senhor, o programa Mulheres Sem Véu em tuas mãos. Pai, nos faz crescer com ousadia na tua presença. Deus, e cada um que entrar nessa live seja agraciada, seja renovada, seja transformada. Dai ânimo, Espírito Santo, levanta. Pai, faz aquilo que só o Senhor pode fazer. Te pedimos, Espírito Santo, que ao decorrer dessa live entre nos lares, Pai. Faz a tua boa obra, transforma, liberta, salva, porque esse, meu Senhor, é o cuidado que o Senhor tem com o teu povo. E esse é o intuito que estamos aqui, ó Pai, que vidas venham ser transformadas, casamentos venham ser restaurados, vidas venham ser renovadas, entusiasmadas para fazer a tua obra. Fica conosco, toma o ministério Papo de Crente em tuas mãos, faz crescer com ousadia e graça na tua presença, e que cada um seja impactado de uma forma sobrenatural nessa noite, que possamos alcançar o maior número de vidas possíveis, e aquele a qual o Senhor já determinou estar conosco nessa noite. Meu Deus, que todo o interrompimento, que toda, meu Senhor, roubação, meu Pai, da tua palavra seja repreendida e o teu nome venha ser glorificado ao decorrer dessa programação. Nós já cremos nas curas, nós já cremos na libertação e na restauração em o teu nome, em o nome de Jesus. Amém. Aleluia. Sara Alice entrou aí. Vai compartilhando. Josevânia, decola Papo de Crente. Pai do Senhor, Josevânia, senti saudade de você na outra live, viu? Amém. Na outra live ela não participou, né? Acho que teve algum imprevisto. Mas já que tá aí, bota para decolar. Vai mandando aviãozinho aí. Vamos compartilhar essa live, né? Vai ser bom para as nossas vidas, né? Vamos tratar do tema Despertando a Esté que há em ti. Houve um imprevisto com ela, por isso que ela não esteve presente. Vamos aqui convidar vai compartilhando o tema dessa live, Desperte a Esther que há em ti. É forte, né? É forte. Ai, Senhor. Qual é a Esther que há em você? Ou a Radassa, né? É. Porque para ser Esther, temos que deixar de ser Radassa. Isso é verdade. Temos que ser corajosos, na verdade, né? Esther é coragem, perseverança. Alguém que entrou no palácio meio que mandada, né? E quando a irmã Laisiane sugeriu esse tema,
eu fazendo as coisas e eu disse, nem sempre as coisas vêm para nós por nosso querer, né? Há uma vontade de Deus. Porque na vida de Esther, ela não teve querer nenhum, ela não queria estar onde ela estava, né? Mas o seu tio, ouvindo o que estava acontecendo, achou uma forma de que os judeus, né, fossem salvos através da vida de Esther e levou-a para que ela fosse, né, entre as escolhidas do palácio, ela fosse escolhida entre umas, mas na verdade ela foi a escolhida, né? Entre Isso é todas, verdade. ela foi a escolhida, né? E o Espírito Santo Deus tocar no meu coração dizendo, nem sempre aquilo que você recebe é do seu jeito, é o do seu querer, né? Mas há um querer de Deus e a gente vai se aperfeiçoando porque a gente vê Esther se encaixando no meio de toda essa história. É verdade, né? Ela achou graça, né? Achou favor. Aliás, Deus fez ele achar graça sobre Esther, né? Porque foram mais de 1.000 mulheres, né, recrutadas, mais de 1.000 jovens, né? E essas jovens que foram recrutadas, elas, depois que tiver a noite com o rei, elas iam para o harém e elas não podiam mais voltar para a casa dos seus pais. Depois era mandada embora, ficar naquele harém isolado, né? E Esther, ela achou graça ao rei, né? Ela não ficou só mais ali triste, né? Como o comentarista falar, muitas daquelas moças, naquele momento, sentiram-se, como posso dizer assim, tristes, né? Muitas delas poderiam até se sentir chateada por ser bonita e bela, né? Naquele momento queria ser feia, porque estava com a sua vida perdida. Né? O comentarista falou que provavelmente muitas moças se casaram no desespero para não querer ir fazer parte do harém do rei. É verdade, mas eu entendo como uma estratégia, né? Que Deus fez para que aquele povo pudesse ser salvo, né? Porque Amã queria matar o povo judeu, né? Então acredito que Deus criou uma situação através de Mardoqueu para que Esther estivesse dentro daquele palácio, o rei achasse graça aos olhos dele e assim ela pudesse, né, salvar o povo de alguma maneira, né, até arriscando a própria vida, porque o rei poderia a qualquer momento mandar matá-la, né, algo do tipo, mas mesmo assim ela insistiu, ela persistiu, e entendo como uma estratégia, né, isso, para que a graça do Senhor fosse alcançada. É verdade, né? É assim, para não ficar meio vago, a pergunta central é: como Esther chegou até o palácio? Não entendi. É, é, Como Esther chegou até o palácio, né? A história vai dizer como se deu a entrada de Esther no palácio. essa história, essa fazer agora que nem diz. É fácil e é difícil. Mas quando a rainha Vasti, né, desistiu ou não quis aceitar, porque na verdade a gente muitas das vezes metemos o pau em Vasti. Mas a Bíblia vem dizer que quando o rei chamou Vasti para introduzir na presença do rei, todos já estavam embriagados, né? Já estavam todos cheios, alterados. A festa já tinha muito tempo rolando, né? E quando o rei chamou Vasti para exibir a sua beleza, ela não quis. Por quê? Porque já estava todos no alto, no teor do álcool. A festa já tinha muitos dias rolando. É como se Vasti dissesse, agora, né? Que a minha presença vale agora. E é como a Roberta falou, houve-se uma estratégia de Deus. Por quê? Porque Mardoqueu já era odiado de Amã, né? Já havia um ódio, uma perseguição. E, na verdade, ele não sabia como resolver essa situação. Então, pelo ódio que Amã já tinha em Mardoqueu, o seu povo todo pereceria. É a mesma questão que Esther entrou, por acaso, para salvar o povo, na estratégia de Amã, por acaso, pelo ódio de Mardoqueu, mataria todo o povo judeu, né? Então, por um acaso, a libertação e por um acaso, a morte de todos. Então, quando Mardoqueu escuta que o rei estava procurando uma rainha, de certo ele já tinha despertado para quem era Esther, ou na verdade para quem era Radassa, né?
Porque a Bíblia vem dizer que a sua beleza, né, era exuberante, era algo que era notável. Então, de certeza, Mardoqueu sabia que ela ia ser escolhida, não sabia em que posição, né, mas sabia que ela seria vista. Então, esse foi o motivo. E quando chegou lá, que ele disse, agora tem uma chance de salvar o povo, né? Então, podemos dizer que a entrada de Esté se deu devido ao deposto de Vasti, né? Depois que Vasti foi deposta como rainha, porque ela não quis se apresentar no banquete do rei, né? Os historiadores vêm dizer que Xerxes, o Assuero, ele era um homem fraco, né? E ele gostava muito de bajulação, né? De ser bajulado, e ele tinha pouquíssimos pensamentos de si próprio, né? É tanto que quando o Vasco se nega a se apresentar, ele vai até os seus conselheiros, né? Pedir o conselho. O que é que faria com o Vasco, né? Depois dessa recusa, né? O Praçoeiro ali era uma afronta, né? Diante de todos os oficiais das províncias que estavam ali, porque esse banquete foi se dado para que o rei Assuero pudesse mostrar toda a sua riqueza, né? Mostrar o esplendor da sua província, o quanto ele tinha poder, né? Porque o plano de Assuero era invadir a Grécia e fazer um domínio geral. Porque o seu pai, o rei Dário, tinha perdido uma guerra na Grécia e ele queria agora trazer um nome para o seu pai. Por isso ele fez esse banquete e ele queria a aliança desse povo para invadir a Grécia, né? E já depois de muito tempo ter tomado álcool, né? Ele quis que Vasti entrasse, mostrasse a sua beleza, né? Ele queria mostrar que além da sua riqueza, ele também possuía uma esposa muito bonita. Só que Vasti foi uma mulher prudente, né? Uma roda de homens cheio de vinho, embriagado, alto, o que poderia fazer com esta rainha? Né? E até mesmo o rei Assuero não ia poder fazer nada, porque ele foi o próprio a mandar a Vasti. Né? Então ela foi prudente a se recusar a entrar na presença do rei, né? Mas isso feriu o ego de Assuero, porque era um homem potente, um homem machista, e tomar conselhos com os homens também sem noção de vida, né? Porque poderia ser mais simples para Vasti, mas eles preferiram tirar a Vasti do trono, né? Talvez tivesse alguma rixa com ela, talvez ela fosse um pouco dura, né? Mais forte do que a Assuero, né? É verdade, foi como uma afronta, né, para o rei, né? Então ali ele se sentiu humilhado, principalmente pela sua esposa, que tem que estar ali, né, bajulando, concordando com tudo que o rei faz e fala, né? Então, a partir do momento que ela recusou, ali humilhou ele, ali, sabe, tirou toda a autoridade dele. Então, eles decidiram isso por questão disso, né? Pela humilhação que ela fez o rei passar por se recusar. E, na verdade, a gente vê Deus entrar calado quando a Bíblia diz que Deus ele entra na guerra sem dar uma palavra, e quando ele dá a palavra ele decide todas as coisas. E a gente vê aonde já estava toda a história e toda a estratégia. Então a gente vê Deus entrando no coração de Vasti, na permissão de Vasti, para que ela não entrasse, né? Porém, o motivo porque a gente, como mulher, como a irmã Laisiane falou, a gente pode sugerir mil e uma coisa, porque álcool, homens, e na verdade, ainda que ela fosse rainha, os homens, né, poderiam tocar, porque a gente tira a expor Dalila. Dalila é uma prostituta que servia no palácio, mas o rei trazia ela para exibir diante do povo, e ela, todos tocavam, todos queriam. Então, Vasti, eu acho que até temendo pela própria vida, como a irmã Laisiane falou, né, não quis entrar já naquele tempo daquela festa, já ao final, ao meio, vamos se dizer. Mas também nós vemos algo de Deus, né? Deus trava o coração de Vasti para que ela não entre. Por quê? Porque Deus já tinha uma estratégia para salvar o seu povo. Porque se a Bíblia vem dizer que Deus jamais perde batalha, e há uma promessa de Deus, né, sobre o povo de Judá, sobre o povo de Israel, então Deus ele zela sobre a sua palavra para cumprir. Então nós vemos Deus declarando sobre o povo de Israel: eu vou fazer isso para que no meio dessa situação, né, haja uma concordância.
Porque a gente vai olhar o contexto da Bíblia e a gente vai ver que Mardoqueu coloca Esther dentro do palácio, mas Esther, por algum motivo, ela está perdida. A gente examina o contexto, mas Esther ela se sente perdida sem entender o que ela está fazendo naquele palácio, né? Só quando chega um aviso do seu tio daquilo que está acontecendo fora, que ela pergunta o que vai fazer e depois ela se posiciona, né? Então, no meio da guerra, muitas das vezes a gente faz isso. Ficamos perdidos, desnorteados, né? Uma cobrança, alguém falando, alguém querendo socorro e a gente fica, como é que eu vou resolver tudo isso? E se a gente for examinar os primeiros capítulos, né? A gente vai ver Esther um pouco perdido no meio dessa situação. É verdade, né? Que primeiro que Esther achou graça primeiro com o filho, né? Ele viu a beleza de Esther e ele agora botou ela na melhor posição da casa. Começou a tratar ela com as especiarias, então já colocou na visão daquele servo ali Esther, porque ele já tinha propósito, colocou ela no lugar de destaque, no lugar de diferença, por ele ser muito próximo do rei. Ele sabia o gosto do rei, como o rei gostaria que a rainha se vestisse, e é tanto que ele sempre está ali, a Bíblia vai relatar que ele sempre está cuidando de Esther. E quando Esther entra na presença do rei, o rei amou Esther, né? Em outra tradução, aquele amor quer dizer se encantou pela beleza de Esther, né? Ou seja, foi um amor que Deus já colocou também sobre o coração do rei Assuero, né? Foi um favor, né? Ali podemos dizer que foi de Deus, né? Um favor imerecido, né? Porque até então ali Esther não podia dizer a sua etnia, ela não disse a sua origem, né? Os Mardoqueu estavam ali, mas estavam em oculto, ninguém sabia a sua nacionalidade, né? Isso é verdade. Então, que ela não podia contar, né, até o momento, porque poderia acontecer uma retaliação, o rei fazer com ela como fez com Vasti. Então, ali já foi realmente, né, para eles conseguirem a confiança do rei, para eles conseguirem que o rei se agradasse dela, para que assim ela pudesse ter um pedido do rei. Então, justo que ela fez 2 banquetes para o rei. No primeiro, ela só apenas serviu, conheceu o rei, viu como era ele, e no segundo banquete, que é aí onde ela fez o seu pedido, né, que foi a libertação de todos os judeus, né, que aquele decreto fosse acabado, que os judeus pudessem viver livres, sem perseguições, né, e assim ela conseguiu, né, foi algo assim inexplicável, né, que ela fez, é uma sabedoria que Deus nos dá, que a gente nem sabe de onde a gente tem, né? Mas Deus, ele sabe de todas as coisas e ele sabe a forma de trabalhar, né? Então, justo que não foi de um dia para o outro que ela conseguiu. Foi aos pouquinhos que ela foi conseguindo e assim o decreto, né, foi quebrado. O interessante é que a Bíblia vem relatar que a gente acha que isso tudo aconteceu em dentro de 2 dias ou 3, né? Mas foram 4 anos essa preparação até ela ser escolhida como rainha, né? Então, demora-se um tempo, um processo, né, para fazer as coisas de Deus acontecer, né? Apesar de ser um livro que não menciona o nome de Deus, mas podemos ver o agir de Deus através das ações de Esther, né? E vamos dizer que Esther estava numa posição desfavorável. Por quê? Porque era uma plebeia, né? A associação de casamento do rei era de quem tinha posse, tinha que ser uma rainha ou ser uma aliança de uma província para adquirir um bem. Então, ela estava ali em desvantagem, porque ela não tinha nada, entre aspas, a oferecer ao rei, a não ser somente a sua beleza e a sua devoção ao rei, né? Verdade. Mas mesmo na peleja, na persistência dos anos para que Esther, mas a Bíblia vem dizer que quando Esther entra, né, a recâmara do rei, o rei já se agracia dela, né? O rei já se encanta. É tanto que, por mais pela decorrência dos anos, mas era a Esther que era mais solicitada pelo rei, né? Era aquela mulher que o rei fazia questão. É como naquela época, tinha-se várias mulheres, mas tinha uma
em que seu amado amava mais, porque foi com Davi, foi com José, foi com Jacó, foi com Abraão, então todos eles tinham várias, mas tinha a que amava. E assim o rei Assuero foram levadas a várias, mas a Bíblia vem dizer que quando Assuero olhou, ele se apaixonou, ele se encantou de uma forma que ele chamava com frequência Esther. Então, não quer dizer também porque a gente está sendo tão chamada pelo rei, tão requisitada, que a nossa vida não vai ter luta, né? Porque naquele momento, para Esther, a sua luta ela não estava sendo visível. Pelo contrário, Esther estava ali somente para servir ao rei. E eu repito a dizer, meio que sem entender o porquê estava ali, né? Porque aos primeiros capítulos, se Mardoqueu tinha falado a ela que tinha algum plano, não é citado, né? Até que a ameaça chega de uma forma tão pesada para ele que ele manda recado, ele não come, né? E a gente vai olhar e vai dizer, Esther fez, mas Mardoqueu também foi muito ousado, né? Porque ele sabia que não poderia estar na porta do rei, né? De pano de saco, fazendo, e ele estava ali, ele dizia, não, eu não nego, como a irmã Laisiane falou, apesar de ser um livro que não declara o nome de Deus, mas é um homem que ele reconhece a fidelidade de Deus e o seu costume para com Deus, ele não é escondido, né? Então ele se veste pano de saco, ele se humilha e ele declara para o povo, e Amã, né, se corrói de ódio porque diz, esse homem não obedece, né? Esse homem não se curva, não se prostra. Então é aquela questão que o povo quer todo o tempo nos matar, nos paralisar, mas a gente tá ali, né? Que nem Mardoqueu, não. O meu negócio não é com homem. Então, Esther, ela fez parte do enredo da história que Mardoqueu, de certa forma, preparou para que o povo dele fosse salvo, né? É verdade. Nós vemos ali que o contato entre Esther e Mardoqueu não era de um com o outro, né? Era através do servo dela, porque Mardoqueu não poderia entrar na casa das mulheres, ele só podia ficar na porta do palácio, porque ali era o trabalho dele, né? Porque aquela porta do palácio era como se fosse um tribunal, um julgamento, onde aconteciam as coisas e as notícias chegavam para o rei ali, e Mardoqueu estava ali como um trabalhador. Né? Então, quando disseram a Esther, olha, Mardoqueu está lá na porta do rei vestido de pano de saco. A primeira ação dela é fazer o quê? Mandar roupas novas. Porque se o rei pegasse ele ali, vestido ali, ele poderia ser condenado à morte. Então, ela manda roupas para ele, vai dizer, Mardoqueu tem troco de roupa, que se o rei chegar e pegar ele daquele jeito, não vai para ele. Mas mesmo assim, ele se recusa, né, a tirar as suas roupas e fica ali em pano de saco, né, a ponto dele dizer a Esther que se ela não fizesse nada, Deus ia usar outro método para ajudar o povo, né, porque a disputa, né, de Amã e Mardoqueu já é antiga, na verdade é uma rivalidade. A Bíblia não menciona qual era a rivalidade e por que Mardoqueu não se prostrava perante Amã, porque vemos na Bíblia que era normal se prostrar de autoridade. Abraão se prostrou diante dos rapazes lá que tirar o túmulo de Sara, né? Aí agora vamos ver na Bíblia quem não se prostrou. Sadraque, Mesaque e Abednego não se prostraram diante da estátua de Nabucodonosor. Né? E por que a Mardoqueu não se prostrava diante de Amã? Porque Amã, ele era uma amalequita. E Deus jurou vingança aos amalequitas. Deus disse que destruiria todos os amalequitas. Então, Amã era inimigo de Deus e Mardoqueu sabia disso. Por isso ele não se jogava. Se é inimigo de Deus, eu não vou me prostrar perante a ele. Né? Tanto que os oficiais ficaram um tempo, né, conversando com Mardoqueu para que Mardoqueu mudasse de ideia. Só que Mardoqueu se opôs a fazer isso, então Amã, com raiva, foi lá e convenceu o rei Assuero. E aí ficamos com um rei tão fraco, né? Como é que um rei tira o seu anel do dedo e dá um governante para que ele tome posse? Já pensou que esse cara agora pega e bota no todo o nome dele e sela com o anel?
Tinha perdido tudo, o cara não pensava no que fazia. Pode falar, Roberta. Mas isso é verdade, mas é o que acontece, né, nos dias de hoje, né? As pessoas não pensam o que faz e acabam entregando a sua arma na mão de quem não deve, né? É o que acontece muito hoje em dia. Nós confiamos em quem não é para confiar. E Mardoqueu, ele estava muito certo, né, de não se prostrar, porque senão ele não ia estar agradando a Deus, né? Como vocês dizem que essa passagem não cita Deus, mas se a gente ler, se a gente se aprofundar, a gente vai saber que Deus estava presente em todos os momentos. Então, aquilo deixava a mãe indignado, entendeu? Tão justo que ele preparou uma forca, né, para poder matar Mardoqueu. Só que Deus criou uma situação em que Mardoqueu viu o que Naamã estava planejando contra o rei. Por ele ter entregado o anel, né? Estava planejando matar o rei, né? Então Mardoqueu conseguiu avisar, né, ao rei e num despertar, num sonho tribulado que o rei teve, né? Ele foi ler lá as escrituras e viu o que Mardoqueu tinha feito, né? Então, o que eu pude entender é que o que planeja por seu mal pode se tornar o seu bem, entendeu? Quando Deus está no negócio, quando Deus está na sua vida. É o que aconteceu com Mardoqueu, né? Naamã estava tentando contra ele, mas Deus reverteu a situação e quem acabou sendo enforcado foi Amã, né? Mas é o que acontece nos dias de hoje. Entregamos a nossa arma na mão de quem não tem nenhum valor, né? E na verdade a gente entende, como a irmã Legiane falou, Abraão se curvou, mas todos que conheciam a soberania de Deus recusava-se, né, a se dobrar diante de qualquer pessoa que não fosse o seu Senhor, né? Porque vemos Daniel, a Bíblia disse que se levanta um decreto, procura algo sobre Daniel e não encontra. Então se procura algo, por quê? Porque os reis naquela época queriam ser adorados, né? Queria ser engrandecido. Então eles criam um decreto para engrandecer o nome do rei Dário. Porque ali ele sabia que Daniel não rejeitaria o seu Deus. Então, como a irmã Legiane falou, independente do que gerava isso, já havia uma guerra antiga de Amã com Mardoqueu. Mardoqueu se recusava a reverenciar-se diante de Amã ou até mesmo diante do rei. Porque Amã, naquela época, ele se encontrou como o primeiro do reinado, né? Era o homem ele sabia, como já foi citado, que Assuero era um homem que não sabia que era dominado. Era aquele rei que foi colocado ali, mas que não sabia tomar a atitude devida. Então, Amã sabia essa fraqueza do rei Assuero. Então, ele pegava para tomar domínio, tanto que ele gerou ao ponto de maquinar a morte de Mardoqueu e junto com a morte de Mardoqueu, todos os judeus. Por quê? Porque se alguém tentasse se levantar na posição de Mardoqueu, não teria mais ninguém. Então, serve-se para a nossa vida, serve-se para a vida da igreja. Pessoas que conseguem ser persuadidas com palavras, né? Com promoções, com nome, com lugar. Se você sair dessa posição e você for para outra posição, você vai ficar melhor. O negócio para você vai ficar melhor. E abre mão daquilo que é de Deus. Esses dias eu vivenciei algo, né? Que não preciso declarar. De alguém falou, mas se fulano chegar, vai me ajudar. O negócio vai mudar. Mas na verdade não vai favorecer a pessoa. Vai se favorecer. Então, em toda bom feitio, tem alguma coisa por trás. Porque nós, seres humanos, não costumamos dar nada de graça a ninguém, né? E até aquilo que achamos que recebemos de graça tem algo por trás. Por quê? Porque somos essas pessoas, né? Imperfeitas, ainda que Deus não nos criou assim, mas nós somos assim. É tanto que a Bíblia diz que o único fiel é quem? É Ele. Ainda que sejamos infiéis, o Senhor permanece fiel. Então, Mardoqueu não botou Esther ali só para o seu próprio deleite, mas pelo seu povo, porque a morte de Mardoqueu seria só a primeira entrada. Depois que ele conseguisse enforcar Mardoqueu, ele já estava com o anel do rei. Ele selaria, né, que a Bíblia vem dizer que quando as cartas, já no capítulo 9, né, que o Mardoqueu é constituído sobre o rei, que ele passeia
são levantadas cartas para que o povo judeu tenha livre acesso, né? Seja um povo reconhecido e ele chega a engrandecer e dizer, aqueles que era para ser perseguido agora, o povo teme, né? Porque o povo teme agora o povo judeu devido às cartas. E na verdade Amã já tinha escrito essas cartas, que era para matar todo o povo judeu. Então a morte de Mardoqueu era só uma entrada para toda a destruição. E às vezes na nossa vida também é isso. As coisas pequenas é só uma entrada para conseguir destruir tudo que está à nossa volta. Então, nós temos que ter muito cuidado, né? Então, o livro de Esther, para mim, é aquele livro que diz, eu entrei ali, na minha vista, por acaso, né? Na minha vista, para ser mais uma, na minha vista, porque eu era órfã, porque essa, no momento, era a posição de Esther. Era uma órfã, né? Criada pelo seu primo, que passou a ser tio, que passou a ser pai. Então, na verdade, para Esther também é uma estratégia, né? De não ser jogada ou criada de qualquer jeito. E é um reconhecimento para a vida de Esther. Mas Mardoqueu sabia o que ele estava fazendo. Então, o que eu percebo nisso é que por mais que alguém que esteja ao nosso lado não esteja direcionado, nós temos que ter direção de Deus, né? Visão de Deus para conseguirmos fazer pessoas se encaixar num propósito de Deus. Então, eu vejo que Mulheres Sem Véu na vida das mulheres hoje é um propósito, até porque tem muitos, né, programas, muitas palestras, mas nós, mulheres, conseguimos entrar na situação e esquecer aquilo que Deus nos entregou, né? Deus nos entregou talentos especiais, o poder de discernir, o poder de percepção antes que tudo aconteça. E a gente, às vezes, se perde, se ludibria, porque o homem está na promoção, porque o homem está no poder. Mas Deus nos colocou algo que é nosso, né? Então, a beleza de Esther era a arma de Mardoqueu. Então, aquela arma que ele tinha, ele disse, eu sei que se ela entrar lá, ele vai perceber ela, porque tinha vontade de Deus, mas ela tinha beleza. Então, ele tinha uma arma que valeria para aquilo que ele estava preparando. Então, nós temos armas. Nós precisamos tirar ela da bainha, desenferrujar e exercer aquilo que Deus nos entregou. Né? Porque, na verdade, até estava se quebrando um princípio de uma lei mosaica, né? Que não era aceitável um gentio ficar com judeu, né? Mas quando Deus quer fazer, ninguém pode impedir. Então, eu fui botado ali, né? E o desejo de Amã era matar de imediato, né? O período das cartas é porque Amã mandou consultar os seus deuses e quando lançou a sorte, caiu no 12º mês, no dia 13 do 12º mês. Então, Amã teve que esperar, porque a sorte dos deuses deles caiu lá, mas também teve a mão de Deus, porque Deus é um Deus que manda de todos os outros. Pai do Senhor Crislane, Pai do Senhor Raquel, Pai do Senhor Cleo. Né? Foi um ano que Amã teve que esperar, porque as cartas teve que decorrer, né? E os estudiosos vêm dizer que essas cartas iriam levar coisa de 40 meses, né, para ser entregue em toda a província, mas se entregou em foi muito rápido a entrega dessas cartas para o extermínio do povo. Ele usa animais, né? É interessante que eu não tinha nem prestado atenção nessa frase, que a Bíblia vem dizer que Mardoqueu, sabendo de tudo, ele envia os cavalos. Deixa eu achar aqui, viu? Que eram os cavalos mais velozes que tinha no reinado. Né? Então, essas cartas que era para ser entregue, que nem Malaisiane diz, Mardoqueu, sabendo de tudo, é aquela pessoa que diz, eu estou dentro do palácio, criado, já sei o que aconteceu, porque houve o livramento sobre a vida de Assuero, né? E ele descobre, revela, o rei se esquece. O rei era tão desligado da vida que ele se esquecia de tudo. Até 3 anos para ele. Deus passou no tempo certo, né? Porque às vezes nós fazemos algo hoje para alguém e amanhã a gente já quer ser recompensado, né? E talvez se amanhã a gente for recompensado, não de nada. Né? Foi o que Deus fez. Ele fez, o rei se esqueceu, mas aí Deus trouxe a insônia no momento certo. Então, e vai ter o interessante, irmã Laisiane, que está escrito no livro das crônicas.
a gente entende que é Deus e é o tempo de Deus, mas você vê que o rei era tão despercebido porque a Bíblia diz que há tempos que as crônicas tinham que ser lidas, né? As leis tinham que ser lidas, as histórias do rei. Era como se fosse uma luz de entendimento para os reis que chegassem. Então, as crônicas precisavam ser lidas para que os reis entendessem o que precisava ser feito, a quem precisava ser honrado, a quem não era reconhecido. Então, você vê que até nisso, por mais que seja tempo de Deus, o rei Assuero era um pouco desligado, né? Há quanto tempo ele não pega o livro das crônicas para ler a sua presença, né? Nós vemos um tempo, é como você diz, tudo é um tempo de Deus, a Bíblia é os seus mistérios, nós nunca vamos entender, por mais que pregamos e leamos, nós nunca vamos entender o querer excepcional de Deus, que tem hora que eu passo assim, Deus, tu és o cara, porque quando o Senhor quer fazer, esquece, o Senhor faz tudo, né? Mas no final, é aquela história, aquele final que ele disse, eu preparei tudo isso para ver onde você queria chegar e onde você ia chegar. Então, a gente também vê que o rei Assuero, ele era aquela arma para Amã fácil de manipular. E a gente entende que em tudo a mão de Deus operava, porque já era para Mardoqueu ter morrido, as cartas eram para ter chegado, mas Amã, ele tinha também uma certa lerdeza que ele esperava os tempos, e Mardoqueu não esperou tempo não. Quando ele é reconhecido dentro do reinado, que Esther, né, o rei tira logo o anel novamente, entrega na mão de Mardoqueu e diz, tudo quando você fizer, sela e escreve, e o rei assim é aprovado, né? Então, o rei dava o anel a qualquer pessoa. Então, a gente tem que entender, né, Robertinha? Aqui a gente está dando, a gente às vezes pega as nossas estratégias espirituais, as nossas ferramentas, e entregamos nas mãos da pessoa. O meu cunhado ele sempre dizia, tem gente que a gente não pode contar sonhos. Por quê? Porque às vezes é nosso, mas a gente não tem a hora de executar e alguém executa na nossa frente e fica como um dele. E era o que Assuero faz quando a gente vai ler a história, você diz, poxa, me desculpe, o rei Assuero era um banana, né? Um homem que... me perdoe a expressão assim, né? Mas ele era aquele porque ele dava o anel a qualquer um que desse uma estratégia boa aos ouvidos dele. Era aquela pessoa que dizia, eu não quero fazer não, mas se é o meu nome que vai ser honrado, faz aí. E no final não ia ter nem honra, né? Então é aquela pessoa que sempre quer dar um jeitinho. Às vezes nós somos... fulana, você vai pregar em tal lugar que seu nome... Daqui a pouco você tá num enredo que você não sabe por que entrou. Por quê? Porque em todo lugar você quer estar. Basta que o seu nome vá. É aquelas pessoas que, me perdoe quem tá assistindo aí, não vai pros cultos, mas tá no cartaz. Né? Quem não já viu isso? É tanta gente no meio de muito cartaz, às vezes nem vai, mas só para estar no cartaz, para ter cara, para ter nome, pelo amor de Deus. Então a gente tem que precisar entender o que é tempo de Deus e o que é vontade de Deus. É verdade. Porque quando ataque, né, o servo, ele manda perguntar qual é a causa da tristeza de Mardoqueu, né? E o servo vai lá e diz a ela qual é o motivo da tristeza dela, e ela diz, o que posso eu fazer? Como se ela não quisesse fazer nada, mas no momento ali ela não estava entendendo, né? É tanto que ela manda dizer, tem tempo que eu não entro na presença do rei, já faz tempo que o rei não me chamou na presença dele, e você sabe que ninguém pode entrar na presença do rei sem ser chamado, né? Então, Esther ali tinha contra ela a lei, que ninguém poderia entrar na presença do rei sem chamado. Tinha contra ela o governo de Amã, que fez um decreto sobre ela, né? Sobre ela havia um decreto de morte que se pedia. Havia também sobre ela, contra ela, por ser mulher, era um rei muito machista, né? Já vinha pelo acontecer de Vasco, se fez com Vasco, poderia muito bem fazer com ela, e como muitos historiadores, poderia ter alguns aliados também de Vasco ainda ali, que também poderia estar torcendo para a queda de Esther, né? Porque sabia que ela era a predileta do rei. E também estava contra ela o jejum, porque o jejum de 3 dias sem beber e sem comer trazia sobre ela uma fisionomia triste, né? Abatida, cansada. Esther tinha tudo contra ela, né? Mas se Deus é por nós, quem será contra ela? Mas sobre ela esse jejum não trouxe isso não. Porque a Bíblia vem dizer, né?
Eu, quando me deparo, Robertinho, você pode falar, viu? Porque às vezes a história fica tão gostosa e Deus começa a trabalhar que quando a irmã Lazinha sugeriu isso. Não, mas tá uma maravilha. Você não tem nem mais o que falar, porque vocês já estão falando tudo. Não, mas você é a convidada. Quando a gente observa que Mardoqueu manda mensagem para ela e ela diz: o que é que eu vou fazer? Aí ela manda de volta e diz ao povo que nós vamos jejuar. E quando termina o jejum, que ela se veste, que ela entra na presença do rei, ou seja, que o rei a observa ela chegar, né? Ele se deslumbra com aquela mulher, né? Porque por mais que ela estivesse fraca fisicamente por falta de comida, de água, porque ela não só fez restrição de comida, ela fez restrição de água. E a gente sabe, sem comida a gente passa, mas sem água não, desidrata a pele e fica só a graça. Ele consegue ver ela ainda mais bela e sobre ela é uma graça a gente ver Deus. É como Deus está dizendo: eu faço graça das desgraças, e ele mostra que realmente faz, né? E aquela mulher entra a ponto que quando ele baixa aquele cedro para ela, que dá permissão para ela entrar, ele diz: tudo quanto você me impedir, né? Até metade do meu reino. Irmão, é por isso que eu digo, a Sueli, ele era... eu ainda vou encontrar, se ele estiver lá no céu, eu vou encontrar com ele e vou dizer: meu irmão, tu era bem doidinho, né? Se eu sou doidinho, tu era doidinho meio, porque tu dava anel, dava tu, tava nem aí, né? Eu vim aqui de passagem. E ele disse: até metade do meu reino eu te darei, né? Então ele era aquele rei que disse: eu dou mesmo. Leve, faça... Mas isso foi bom porque ajudou a Esther, né? Isso foi bom porque ajudou a Esther, né? Já que ele estava dando, vamos pedir mesmo. Mas ele era aquele rei que diz assim: eu não quero nem saber, o reinado tem muita coisa, você leve metade, leve anel, leve... Porque quando a mãe chega e diz que ele lê a carta e pergunta quem vai honrar, e a mãe diz: pega o cavalo, pega a roupa, pega a coroa, ele disse: pegue tudo, leve. É aquele rei, leve tudo. Então, há seres humanos assim ainda hoje, né? Dá pra lá pra ele. Eu vou sair. Era aquele rei: meu nome vai estar lá, é benfeitoria para mim, então leva tudo, né? Então a gente sabe que a outros reis era motivo de honra. A gente vai ver se dar pelo rei Nabucodonosor, né? Quando ele honra a Daniel, ele nomeia e dá um anel, né? Não dá o que é dele, um anel em específico, mas a gente vê Mardoqueu dá tudo o que é dele, né? A ponto de ficar vulnerável. Então é coisas que a gente vai ler, a gente para olhar Esther, mas a gente olha para ver esse rei, se não é Deus na vida de Mardoqueu e se não é Deus na vida de Esther, realmente eles estariam mortos. Por quê? Porque ele era aquele rei que não se preocupava com muita coisa. Leve tudo, leve o reinado, leve cadeira, né? Ele dá aquele banquete todo. O primeiro banquete que Vasti, né, não entra, você vê que ele faz uma festa tão grande sem motivos. Então, são aquelas pessoas que... Eu até citei um professor para... o amanhã pertence a Deus, mas nós temos que preocupar porque os provérbios dizem isso, né? A preocupação é nossa, nós temos que nos preocupar com o amanhã, ainda que a direcionamento seja de Deus, mas nós temos que arquitetar, se planejar. E nós vemos que Assuero era aquele rei que ele vivia pelo planejamento dos outros, né? Esther, leve metade do meu reino. Então, se naquela hora ela não tiver sabedoria, eu vou matar todo mundo e você vai morrer no meio, porque você tá no reino. Então, é coisa da gente parar e ter visão, né? Por isso que quando Salomão vai diante de Deus, o Senhor disse: o que é que tu queres? E tudo quanto tu me pedires, eu te darei, né? E a gente vê o Espírito de Deus tomar conta da vida de Salomão e Salomão dizer: dê-me sabedoria, né? Para lidar com o seu povo. Então, ele pedisse uma coisa sábia, porque ele ia ter para a vida toda. E Assuero tinha as coisas que não sabia nem para onde ia levá-lo. Me perdoe dizer, mas é que nem acontece hoje em dia, né? Só tem título, né? Ele só tinha título de rei, porque quem mandava eram as outras pessoas, né? Que é como acontece hoje. Tem título de pastor, mas quem manda as ovelhas tem título de missionário, mas não tem aquela ordem, aquela autoridade, né? E que é seu. É pessoas que é colocado aí. Faltava nele só
faltava nele sabedoria. E ele não tinha sabedoria para lidar com as situações, né? O que fizesse para ele estava feito. Desde que ele não morresse, Então, podia eu levar sei que às vezes tem gente que vai ouvir essa live e vai dizer que tudo é um contexto, mas a gente olhando pela palavra, né? A gente vai olhar que o rei Assuero era aquele homem levado, é que nem a irmã Roberta falou, é aquela liderança que somente tem nome, né? É aquela questão que me perdoe quem ouve, eu fui ungido no monte em tal lugar e tem um nome, mas não tem posicionamento, não tem sabedoria, não tem direcionamento. É como se recebesse um título e não soubesse zelar daquilo, só porque tem nome, porque tem status. Então é coisa da gente se pensar, né? Despertar a Esther que há em nós, mas com prudência, despertar com sabedoria, né? Não só com beleza. Ele entrou ali com a beleza, mas tinha toda uma estratégia, né? E tem gente aí se prevalecendo do título, do nome, mas falta sabedoria de Deus, né? Principalmente para nós mulheres, para mim, para tantos contra as outras, né? Às vezes eu sempre costumo dizer que é o que a Robertinha falou. Não me compre pela carinha de boa, não, porque eu dou risada, mas do mesmo nível que eu dou risada, eu bato. Porque aquilo que Deus me deu é meu e não é do homem, não foi emprestado, né? Então ele confiou a mim. Então, nesse negócio, é porque é para meu nome, é porque é igreja, não, não é assim, não. Deus tá. Tem vontade de Deus, para que é isso, né? Então, é caso se pensar, Esther, ela nos abre vários contextos para com a nossa vida. né? E vamos ver também uma líder, né? Uma mulher de liderança nata, né? Estava meio perdida ali, mas depois ela se encontrou, né? Ela soube o que fazer, ela projetou um banquete, ela não falou tudo de uma vez só, ela foi fazendo, foi ganhando terreno, né? Deus foi dando estratégia a ela. Né? Porque se ela fizesse do primeiro banquete, ou se ela dissesse logo de imediato, ela dava um espaço para que a mão fugisse, para que ele corresse, né? Então Deus deu estratégia a ela de como pegar o inimigo, né? Foi ganhando território, foi sondando, foi dando posse. Né? Então, nós temos que despertar também essa liderança, né? Dentro de nós. É porque, às vezes, nós temos essa liderança, mas não sabemos como lidar com ela, como fazer. Às vezes, Deus nos deu autoridade, mas a gente usa de autoritarismo, que a gente não vai impor. Né? E a gente vê que Esther foi com manha, foi devagar, né? Foi graciosa, foi gentil. Né? Vou fazer... Quem de nós vai fazer um jantar para um inimigo? Sabe que o cara quer matar nós? Vou lhe dar de comer? Só se botar chumbinho dentro para dar socorro. Teve o sangue frio de fazer um banquete e ainda servir, né? É porque quando ela entrou no palácio, né, ela só teve a ordem de entrar, né? Que Mardoqueu mandou ela entrar. Então, ela ali teve que observar, né, tudo o que acontecia dentro do palácio, para que Mardoqueu pudesse saber o que estava acontecendo, para os dois juntos entrar em um contexto para que conseguisse o que eles queriam, né? Porque se ela entrasse já querendo fazer, acontecer, então não poderia dar certo, né? Poderia ter dado alguma coisa de errado, o rei não poderia ter achado graça, e aquele plano, aquele planejamento, aquela estratégia poderia ter ido por água abaixo. Então, eu acredito que ela entrou primeiro sem saber o que ia fazer, para estudar o que acontece dentro do palácio, como era o rei, para assim eles conseguirem, né? Quando ela me perguntou o que ela queria, eu quero um jantar. O rei pensou logo, ela tá com saudade de mim. Na verdade, a estratégia que Deus deu, porque Deus conhecia o coração de Amã, né? A gente fala assim que ela poderia ter pedido tudo pelo posicionamento do rei, mas, na verdade, a estratégia de Esther não era nem para com o rei, era para conhecer o seu inimigo, né? E a gente vê que quando ela convida Amã para o banquete, ele se engrandece, né? E ele chega para sua esposa e fala que vai para um banquete. Então, ela sabe que Amã, ele gosta de posicionamento, né? O coração dele se envaideceu e ele se maravilhou com ele. Eu vou comer no palácio, né? A convite do rei e da rainha. Então, aquele banquete que dura os dias que Esther colocou, os 3 dias que Esther colocou, criando a estratégia para saber a melhor forma de falar, ela sabia que o seu inimigo seria pego pela soberba, né? Pelo poder, pela altivez que a mantinha. Então, a gente, nos dias atuais, passando por luta ou por prova como
tanto ela quanto os outros homens de Deus passaram, a gente estaria afoito e queria resolver logo, porque muitas das vezes acontece isso conosco, né? A gente às vezes é tão afoito para resolver as coisas que na primeira oportunidade que a gente pega, a gente... Mas ela não, ela criou toda uma estratégia para conhecer o inimigo, né? Não só para ele fugir, mas para saber ganhar tempo em que fazer. E a gente precisa muitas das vezes isso na nossa vida, né? Ganharmos tempo para conhecermos, né, as nossas fraquezas e as nossas qualidades em Deus. Então, são vários homens e mulheres de Deus na Bíblia que olhamos para Ruth, né, que foi catar espiga, e quando ela se depara com Boaz e a sua sogra conhece quem ele declara, diz, minha filha, vai chegar o tempo da colheita, né, o tempo da festa, e no tempo da festa eu vou direcionar você. Poderia ser antes? Poderia. Por quê? Porque ela percebeu que Boaz já tinha se apaixonado por ela. Mas tudo é no tempo de Deus. Por quê? Porque quando no tempo de Deus é muito melhor, tudo dá certo e as coisas acontecem. Então, a gente vê Deus em toda a sua palavra dizendo, há tempo oportuno para tudo que eu faço, né? Então, de Gênesis a Apocalipse, nós vamos ver Deus tratar com tempo. E é aquilo que muitas das vezes a gente não sabe esperar, né? As datas, os anos nos atropelam e a gente fica, quando é? Como é que vem? E a mulher já está com tudo na mão, metade do reino, mas ela ainda sabe arquitetar e esperar. E o que falta em nós? Paciência para esperar. Salmo 40, né? Esperei com paciência para que as coisas aconteçam. Verdade, né? E hoje nós, como vivemos num mundo acelerado, nós queremos tudo para amanhã, né? E se nós formos parar para ver na Bíblia, Deus sempre vai trabalhar realmente com o tempo, né? Como os pregadores eloquentes costumam dizer, né? O tempo Kairos, que é o tempo de Deus, né? Os irmãos de José venderam ele, e o próprio José disse, vocês me venderam achando que ia fazer o mal, mas Deus me trouxe o bem e um favor para que salvasse mais vidas, né? Às vezes a gente acha que aquela desgraça que está sobre a nossa vida, aquele algo de ruim que está acontecendo, é para nos matar, é para nos ferir, mas Deus está dizendo, não, é o meu tempo, é o tempo oportuno, você aprender e poder salvar vidas, né? Porque se a gente for olhar no trabalhar de Deus, Deus não trata somente com o profeta que ele envia ou com a pessoa que ele usa, ele salva pessoas através daquela vida. Ele levantou José, mas através de José ele estava ali para alimentar o povo de Israel, né? Porque a fome viria. Né? E agora vamos ver Deus levantar Esther, não somente para que ela ganhasse a metade do reino, mas para que ela pudesse libertar o seu povo, né? Da morte. Então, vamos ver que nós não fazemos só por nós, né? O nosso favor em Deus, o nosso propósito em Deus não está, eu quero estar bem e eu tenho que me sentir bem, não. Está aí. O outro está bem, o que é que eu posso fazer para ajudar o outro, né? Vamos ver em Jó. Enquanto Jó estava se lamuriando, nada aconteceu, mas quando Deus disse, ore pelos seus amigos, ele esqueceu um pouco dele e agora começou a orar em prol dos seus amigos, tudo aconteceu. Ou seja, Deus está sempre dizendo, não é só por você, é o próximo. É por isso que ele estabeleceu os 2 mandamentos. E, na verdade, nunca é por nós, né? Amar o próximo como a ti mesmo. Sempre pela palavra de Deus a gente vai entender que o evangelho, tudo que nós dizemos, nunca é por nós. Por quê? Porque se for por nós não passaremos metade. É a mesma coisa que você está na presença, está pagando um preço por alguém. Você sabe que você está na presença, que você está obedecendo. E mesmo assim você está passando por aquilo. Por quê? Porque na verdade o evangelho é isso, né? Renúncia. E quando nós entendemos o ministério de Jesus, a gente entende que nunca é por nós. É por ele, porque ele quer. E quando a gente vê, nunca foi só por Mardoqueu, nem nunca só foi por Esther. É pelo seu povo, era pela sua promessa. Então, muitas das vezes nós vamos passar por algo que não é nosso, mas porque não é por nós, mas é para alguém, né? Que alguém seja alcançado, que alguém seja transformado, que alguém seja liberto. Então, por isso que muitas das vezes as pessoas usam aquele contexto. O que ele complica, descomplica, depois explica porque complicou, né? Porque na palavra não tem isso, mas é um dito que todo mundo usa e a gente acaba adquirindo porque a gente entende que é isso, né? Tá tudo bem. Aí vem a tempestade, ela lhe arrebata e você pergunta como é que aconteceu? Porque Deus quer levar a gente para uma estratégia. Como Jonas fugiu, né? Da cidade de Nínive para Tarse. Mas Deus havia um direcionamento. E Jonas sabia que a palavra que ele ia levar era tão dura que ele poderia morrer.
Mas Deus já sabia o que aconteceria lá. É tanto que Jonas se frustra, chora, reclama. E Deus estava dizendo, eu trouxe você, era para matar. Mas o povo se arrependeu, porque a gente nunca vê o que Deus está fazendo atrás, no oculto, né? A Bíblia em si, irmãos, é um mistério tão grande. Olha, os discípulos, atravesse para o outro lado e lá do outro lado eu encontro com você. Deus manda e a tempestade vem. Então você sabe que você está dentro da obediência, dentro da vontade, mas a tempestade ela se levanta. E Deus está dizendo, não é para você, é pelo que eu vou fazer. Esther, não é pelo seu nome, não é pelo seu poderio, não é porque Varte saiu, é porque eu tenho um propósito nisso tudo. Então, Deus está dizendo para mim e para você nessa noite, as suas lágrimas não é só pelo seu ministério, nem só porque Deus quer engrandecer você, é porque através de você, Deus quer alcançar aquilo que Ele lhe entregou, né? A gente tem que usar muito, eu sempre costumo dizer, o poder que Deus nos deu. É o talento que Deus nos deu. A live passada nós tratamos sobre chamado, e o nosso chamado nunca quer dizer sobre a exaltação de Deus em nós, mas aquilo que Deus produz em nós através daquilo que Ele nos entregou. É aquela questão que às vezes você para no lugar e você diz, eu estava ali, e a mulher de repente começou a contar a história dela, e Deus está dizendo, é porque sobre você tem um poder de confortar, sobre você tem a palavra de liberar, né? Então a gente tem que entender que não é para nossa glória, não é para nossa exaltação, não é para o nosso nome, é para o contexto que Deus quer inserir as nossas vidas e realizar a obra. É verdade, né? Entrando no contexto de Jonas, a gente entendemos que sempre que vai prevalecer é a vontade soberana de Deus. Ainda que você não que você se esconda, Deus vai pegar o peixe, vai lhe engolir, vai jogar você lá no propósito. O propósito é ir lá. Né? Porque às vezes a gente fala, mas Jonas não queria ir porque tinha medo de morrer. Porque Jonas sabia que aquele povo tinha exterminado o povo de Israel. Então Jonas era patriota, então ele queria que Deus matasse aquele povo. Ele não queria que Deus... Por isso que ele disse, mas se eu for lá, eu sei que o Senhor vai se arrepender. Ele era combater dele. Jonas queria que o povo de Nínive morresse. Ele não queria que aquele povo se arrependesse. Até porque Deus a palavra liberada de Deus era isso. Vai e diz ao povo que eu vou destruir. É porque a gente só quer que Deus fale a palavra que Ele disse que iria fazer. Mas a gente entende que a Bíblia diz que Deus, Ele se arrepende do mal, né? Quando a gente lê Jeremias 18, a gente só lê, desce a casa do oleiro. Mas lá o 7 e o 8 ele vem dizer, se você me obedecer, né? Eu vou fazer o bem, mas se você desobedecer o bem que eu prometi, eu trago o mal. Por quê? Porque Deus é aquele que ele não age pelo... é porque Deus tem promessa. O posicionamento, você se posicionou, ainda que eu diga que você ia morrer, você vai viver. Mas se eu digo que você vai viver e você desobedece por causa da promessa, é como Deus dissesse, você quer que eu faça do seu jeito, né? Eu disse que ia fazer e você quer ficar de mão altada, achando que eu vou fazer. Não, você tem que se posicionar, então... Deus diz, né? O mal que eu prometi, se você desobedecer, obedecer eu trago bem, mas se você desobedecer, o mal vai acontecer. Então, Jonas, ele não está querendo isso como profeta de Deus, ele está querendo como executor, vai ter que morrer. E quantas vezes a gente se posiciona nisso, né? Tem que verdade, matar. É porque o arrependimento, na verdade, né, daquele povo, né? Então, Deus se agradou. Muitas vezes a gente se encontra assim, porque eu já vivi uma época na minha vida que aconteceu algo... Eu até dou risada de ver, porque Deus diz, eu vou matar. E depois eu vi a pessoa cantando e pregando, eu digo, Jesus quer matar. Mas Deus matou pro mundo, né? Não matou na carne. Por quê? Porque houve arrependimento. Então a gente quer ver Deus executar de forma aquilo que Ele falou. Né? Então Deus, Ele traz os seus contextos e a gente nunca entende. E eu sempre costumo dizer, os nossos inimigos, eles não são inimigos de Deus. Né? As pessoas que nós temos raiva, ira, Deus não tem, porque Deus não vê como o homem vê, Deus não pensa como a gente pensa, e Deus é muito além. Então foi o que a mãe achou, né? A mãe achou que Esther estava ali, era coitadinha, e a mãe disse, eita, é hoje, né? Que eu vou pro banquete e vou receber aquilo que eu estou procurando e vou matar Mardoqueu. Só que aquilo que ele estava achando que era para o seu deleite, era a sua própria morte. Por quê? Porque o intento dele era todo o tempo matar. E a rainha ia morrer no meio, porque era judia. Né? Então, não é posicionamento que vai livrar a morte. Ou, não é nome que livra da morte, mas posicionamento, né? Porque o posicionamento de Esther foi que livrou, e não foi o nome de rainha. Porque se a mãe tivesse conseguido
enviar as cartas no tempo certo e tivesse conseguido matar Mardoqueu, o rei Assuero ia ter que matar Esté como um povo maldito, né? Como um povo que não era daquele lugar. Então Esté teve sabedoria em lidar com a situação. Verdade. É o que temos que ter hoje, né? Sabedoria, paciência, perseverança, coragem. E muitas das vezes a gente olha para a situação e a gente pensa em parar, em desistir, não vai dar certo, não vou conseguir. E isto mostra que, principalmente a gente, mulher, a gente tem essa coragem, a gente tem essa perseverança e principalmente a paciência. Só que muitas das vezes a gente não coloca em prática, né? Porque a gente pensa que alguém do lado vai criticar, alguém do lado não vai acreditar. Mas a gente tem que ser que nem Esther, né? Nessa parte, né? Com a coragem, com a perseverança e com a paciência, né? Que é o mais difícil que tem. É com a palavra que ela mesma declarou, né? Se eu perecer, pereci. Então, se eu morrer, eu morri. Mas eu, pelo menos, morri tentando fazer o que era certo, né? E muitas das vezes a gente não se encontramos nessa posição. Se pensar em morrer, a gente quer viver, mesmo que esteja sofrendo, doendo no erro, mas não quer cumprir o chamado. Mas ninguém quer. Ainda que é aquela questão, eu vou morar no céu. Mas você mora no céu, você tem que morrer, criatura. Não, mas não quer morrer agora, não. A gente quer morar no céu, mas a igreja em si, né? Nós cristãos só pensamos num arrebatamento, né? Eu vou morar no céu, Jesus vai tocar a trombeta e eu vou subir. Mas nós nunca conta com a morte. Ei, talvez você não vá pro arrebatamento, tu vai morrer antes. É preciso morrer para entrar no céu, né? De uma forma ou outra, tem que morrer. Mas a gente não quer, não. Jesus disse que por causa do nome dele seríamos perseguidos, né? E hoje nós não vemos essa perseguição assim de fato como aconteceu lá, mas ela está por vir. Será que vamos ter essa coragem que nem Esté teve de enfrentar o nosso inimigo? Não está tendo coragem de enfrentar as pessoas que o diabo usa. Imagina o diabo tete a tete. Diabo, eu não quero nem te ver, olha. Mas é verdade, voltando, a igreja hoje tem que nos preparar para o que vai vir, para uma guerra real. Né? Porque, mesmo que não seja no nosso tempo, não seja agora, mas as guerras vão vir, a gente vai se levantar. Né? E será que vamos ser preparados com essa geração de hoje? Muitos vão negar a Cristo. Muitos vão querer se esconder, mas tem hora que a gente vai ter que enfrentar o inimigo de frente. Né? E temos que ter essa coragem, né? Temos que despertar essa Esté que está dentro de nós e ter coragem de botar o inimigo na mesa e sentar e dizer a ele, olha, o rei está aqui e agora vai resolver a sua causa. No nosso caso, o rei é Jesus. Vai ficar na mesa eu, o inimigo e Jesus. Viu? Eu vou servir o banquete de Jesus vai resolver a minha causa. Mas, na verdade, essa mesa que é declarado, né, é a mesma mesa que Davi disse, prepara-se uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. E a gente acha que o nosso inimigo é aquele que quer nos matar. Na verdade, é pessoas que se posicionam, porque quando Davi ele declara isso, a gente vê que o inimigo dele é o pai, o inimigo é os irmãos, né? É aqueles que acham que ele não tinha capacidade de ocupar. E devido a esse salmo, quando acontece a unção de Davi, é por isso que Deus declara para Samuel, enquanto Davi não vier, ninguém vai sentar à mesa. Por quê? Porque ele era um homem rejeitado. Ninguém nem sabe do dia que ele comeu na mesa, ele vivia do campo ele comia, no campo ele fazia. Ele não tinha prioridade de filho, né? Então, naquele dia, Deus não só unge Davi e dá nome de rei, ele dá posicionamento e diz, olha, aquilo que para você é como Deus dissesse para Samuel, Samuel, já começa a introduzir na mente da família dele que a partir de hoje ele é homem de mesa, ele é homem de banquete. E quem não queria ele sentado nessa posição, a partir de hoje vai ter que querer. E quando a gente vê, Davi foi ungido, mas não assumiu o trono logo assim. A gente quer tudo hoje, quer tudo já, quer tudo de mão beijada, chora 1 ano, 2 anos. Ah, já está demorando tanto. E o tempo do homem é o tempo de Deus? Não é. A nossa obrigação e o nosso dever é permanecer obedecendo, né? Às vezes eu digo, Jesus, eu tô aqui em Tarse, mas eu sei que o barco tá balançando e eu vou ter que ir para Nínive. Mas não deixe a baleia engolir, não, porque quando a baleia engoliu, nós vimos que Jonas lamentou, né? Ele declara onde ele está como se fosse um inferno.
né? De escuro, de profundo. Ele disse que percebia quando as águas, né? Ou seja, ele dizia, era melhor estar em Nínive vivo do que no doutor morto, porque praticamente para ele ali era morte, era algo muito escuro. E a gente procura escape achando que é vida e na verdade é morte, né? E a mãe achou que o banquete dele era vida e posicionamento, mas na verdade era forca, então a gente tem que observar. Eu sempre costumo dizer, que eu tô falando muito hoje, né? A pregadora hoje... Mas aí parece que quando fala de algo que a gente começa... Eu sempre costumo, agora até fugiu, a dizer que quando Deus ele quer fazer sobre as nossas vidas, ele nunca vai nos dar o bom, né? Deus ele sempre vai permitir o deserto, por quê? Porque deserto é preparação. A gente nunca entende deserto como uma coisa boa, mas é coisa boa pra gente, por quê? Porque é na hora da luta que a gente conhece a força que temos, né? O motivo de termos estratégia e sabedoria. Então, foi na hora que Mardoqueu disse, olha, Esther, é hoje, e se não for, então, quando ela jejua, ela declara, né? Se perecer, pereci, mas alguma coisa eu vi. Então, Deus está dizendo, deserto é para você entender que não é para morrer, é para descobrir a força. E a gente entende que é na luta, realmente. Porque na bonança a gente só quer dormir, só quer comer, passear, mas na luta é que a gente começa a ganhar estratégia. Sei o que é que eu vou fazer. A gente descobre a mulher empreendedora que somos, a mulher inteligente que somos, a mulher de oração que somos, né? Porque quando tá tudo bem é tanta preguiça, ora 5 minutos, cai pra lá, não quer mais orar porque tá tudo bem, marido é crente, tá tudo bonzinho. A Jesus permite os dias maus vir. Por quê? Porque ele quer a gente como soldado, né? O soldado vai para casa, mas ele sabe que a guerra vai vir. E ele tem que estar preparado para quando voltar à luta não morrer. Porque a guerra serve de base para a vida. E é um preparamento, na verdade, né? É um processo que a gente tem que passar, né? Sempre vai haver deserto, sempre vai haver lutas, porque a nossa vida é um testemunho. Às vezes eu passo por algo que daqui para amanhã a pastora pode passar, então o meu testemunho pode fortificar a vida da pastora ou vice-versa. Então a gente tem que passar pelo deserto, temos que passar pela provação, temos que enfrentar isso mesmo com coragem, com perseverança, com força, porque é as armas que Deus vai nos dando ao longo do caminho, porque na vitória é muito fácil, mas para ter a vitória tem que ter a luta, tem que ter a guerra. Não há vitória sem luta, entendeu? Então nós temos que passar por esse deserto de qualquer forma, porque é um aprendizado, é uma base que a gente tem que ter e é uma força que a gente ganha, né? Porque na bonança é muito fácil a gente adorar, a gente cantar, mas o difícil é quando a gente está na luta, né? Porque é o mais doloroso. E nós temos que passar por esse processo. Talvez quando esteja na bonança nem lembra de Deus, né? Por isso que muito crente passa aperreio. Só e na verdade, o crente, a gente cristão, a gente nunca vive só de guerra ou só de luta. Aí a gente vai lembrar do louvor de Ludmilla, que ele sempre fala, né? Que quando a gente recebe uma vitória, aí a gente E na verdade, Deus não é que ele seja mau, é porque quando a gente vai adquirindo anos na presença de Deus, experiência com a luta, a gente vai olhando a sensatez de Deus e dizendo, Senhor, agora eu entendo por quê. Porque no louvor de Ludmilla Feber, que ela fala que em tempos de guerra, que a gente logo após uma vitória, a gente descansa. E nesse descanso, o inimigo ele não para. Então ele vem contra-ataque e a gente está tão descansado. E é quando vem a guerra, aí a gente diz, eita Deus. Mas na verdade não é para a gente descansar. É para Deus, nós entendemos que Deus vai nos dar vitória naquilo. Mas se a gente fica descansado, o inimigo ele vem e nos destrói. Então a gente entende que todo o cristão, de Gênesis e Apocalipse, e a gente lamenta tanto, né? Porque tem hora que eu sinto, Deus, ai meu pai. Mas a gente olha na Bíblia e diz, quem foi que teve coisa boa? Porque tem hora que olha para mim e diz, Jesus, deixa eu me bater aqui, porque não tem, irmãos. Mas porque hoje nós estamos implantados na teoria da prosperidade, né? Hoje nós assim, mais sobre luta, sobre orar a Jesus, é prosperidade. Mas nem todo mundo foi feito, se a gente for olhar a Bíblia, nem todo mundo foi feito não, para isso não. Por quê?
Porque eu lembro de uma época, eu não sei nem mais o horário, mas é tão gostoso, a gente já passou um pouquinho. Eu lembro de uma época que, quando eu aceitei Jesus, que eu recebi a minha primeira unção de diaconisa, a minha pastora na época, ela disse bem assim para mim: eu vou orar com você para que Deus tire a unção de Elias e te dê a unção de Salomão. Por quê? Porque a unção de Elias era aquela unção de provisão de Deus, né? E a gente que sabe que provisão de Deus é Deus que provê hoje, você vive daquilo, o seu salário, né, é contado, e a gente não quer viver de salário contado, a gente quer viver de bonança, a gente quer ter para comprar, para esbaldar. Então, hoje a gente... Mas nem todo mundo tem essa unção, não. Deus, ele é um Deus que ele trabalha com... Sabe por quê? Porque ele conhece os nossos limites. Ele conhece quem somos nós hoje, quem somos nós daqui a 2 horas, quem somos nós daqui a 1 ano, 3 anos. Deus sabe o que é que o poder nos faz. Por quê? Porque ele sabe que Satanás é sagaz. Então, tem gente que quer viver todo o tempo na prosperidade. Deus não é Deus de prosperidade, é dono do ouro e da prata. Mas quem é dono do ouro e da prata? É Deus. A prata e o ouro é dele. Senhor, querida. Aí a gente, mas eu sou filho do dono do ouro e da prata. A gente, e sabe que você é filho, você tá com a herança, o dono tá vivo. O dono não morreu. Por que o filho pródigo perece? Porque ele pega a herança do pai vivo e se arrebenta todinho. Então a gente quer pegar a herança de Deus. Deus não morre. Ele não deixa aquilo que é dele. Ele nos dá como um pai amoroso. Então a gente tem que tirar muito isso. Porque, que nem a irmã Laizine disse, pode chegar sobre as nossas vidas o tempo de Esther. Pode chegar sobre as nossas vidas o tempo da tribulação. E a gente tem que entender que o nosso alvo, ele é o céu. A gente quer o bom, quer porque eu quero. Eu quero comer o melhor da terra, usufruir do melhor da terra, mas eu não posso deixar me frustrar com isso, para que isso não me paralise e não me mate, porque tem gente se frustrando. Eu estava fazendo um estudo hoje, porque tem gente que não vive de influência. Aquela pessoa me influencia, vive de comparação. Por que fulano tem? Se fulano prega e tem isso, tem aquilo outro, é dele, não é nosso. Então, a comparação hoje... E no mundo que a gente vive, cheio de doenças, cheio de ansiedade, cheio de depressão, é o ponto estratégico do inimigo sobre as nossas vidas, né? Começa a nos compararmos e nos leva à morte. É verdade, entender que Deus não trabalhou com forma, ele trabalhou com forma e cada quem tem a sua. Nós não somos pudim, para ser redondinho com buraco no meio. E tem quem faça porque Deus tem um trabalho diferente na na vida de cada um. A gente tem que entender isso. Deus Cada quem sabe o cargo que a cada quem suporta, né? Verdade, às vezes a gente quer a unção do outro, quer o chamado do outro, mas ninguém quer passar a luta que o outro passa. Não aguenta. Quando começa a pesar, quer largar, quer deixar. É porque a gente só vê o exterior, por isso que Deus é lindo. Eu não vejo como o homem vê, eu vejo por dentro. Pois é. A gente vê por fora, tá ali bonitinha, arrumadinha, filha, por fulano. Mas e o ser humano só vê o tempo da glória, né? Na luta ninguém vê, porque eu me lembro de uma certa feita que alguém chegou para mim e disse assim: como pode você tão nova ser ungida pastora? Você foi feita nas coxas, você foi ungida por causa que era parente. Mas ninguém conhecia as minhas lágrimas, ninguém conhecia as minhas renúncias, ninguém conhecia as minhas dores, ninguém conhecia os meus prazeres. Por quê? Porque o povo só vê aquilo que você mostra, mas aquilo que só Deus vê. Então, é aquela coisa que Deus vê o seu coração, o seu posicionamento. Ah, Senhor, eu quero ser hoje dona de uma concessionária. E será que quando eu tiver muito carro, eu vou lembrar de Deus? Vou lembrar de dar a primícia de Deus. Eu vou lembrar de honrar Deus porque Ele me honrou. Então, irmãos, Deus não é um Deus injusto. Ele é um Deus que vê além do que o homem vê. Porque a sua palavra diz, né? Os meus pensamentos são maiores, os meus caminhos são maiores, mas a nossa capacidade humana, irmãos, ela é corrompida. Né? Nós somos um povo que se corrompe. É uma geração que Deus queria levantar com mais poder e graça, é a nossa geração. Mas é uma geração que se corrompe com facilidade, porque as comparações, as influências hoje, né? As redes sociais. Hoje todo mundo, às vezes eu digo, Deus, eu queria ser blogueirinha, mas eu tô achando que não vou dar pra mim não, esse negócio de blogueirinha não. Por quê? Porque ele sabe o que pode acontecer comigo amanhã.
né? A que nível eu posso chegar para obter aquilo que eu quero. Então, Deus, ele não é que ele não queira nos dar, mas ele não quer nos perder. Verdade, né? Como a Paz, irmã colocou aí. Edelvando. A túnica de José, mas ninguém quer o processo que José passou, né? Todo mundo quer a túnica, mas ser pedido, ser preso, ser caluniado, aí ninguém quer. É porque E a ninguém gente só quer a entende. parte E a própria palavra diz, né, que para Daniel ser ungido, para Daniel ser nomeado a governador, ele realmente tinha que sair da sua parentela. Por quê? Porque ela não tinha, né? Vivia de herdade de herança. Né? O máximo que Daniel poderia ter era receber a herança das ovelhas do seu pai, mesmo assim disputando com 10 irmãos. Né? Mas quando Deus dá o poder, o sonho dele dos feixes, Daniel, no caminho, possa ser que não entendeu porque chorou, mas depois ele começou a obedecer e não saiu do propósito, né? Então nós temos que saber que tem algo que para Deus nos dá, a gente tem que sair da zona de conforto. A túnica era boa, foi a primeira coisa que perdeu. A túnica É porque bonita. tem que ter uma renúncia. Sempre tem que ter uma renúncia, né? Porque às vezes o que pra gente tá perfeito pra Deus não tá. Entendeu? Então tem que haver a renúncia. Às vezes é até uma besteirinha, o que a gente pensa que não vai nos tirar do foco, é o que nos tira do foco, né? Que é Deus, né? Então, ali ele tá tirando, tá limpando, e a gente às vezes questiona, fica triste, mas é o trabalho de Deus, porque ele conhece o coração de cada um, ele sabe. A gente pode dizer, ah, mas eu não vou fazer, não vai acontecer, Hoje a gente mas passou do acaba horário. acontecendo. Glória a Deus. Embalado. Mas é verdade, né? É porque Deus também trabalha com a nossa persistência, né? Nós temos que persistir, né? Insistir no nosso propósito, né? Porque o que foi que Deus disse a Gideão? Diga aos covardes que voltem. Você está procurando corajosos, como Esther, como os 300 que ficaram. E não importa se você vai num grito, que nem Josué gritou, se você vai com nem Gideão foi. O importante é que você persista e tenha coragem, né? Porque ele disse que eu não te deu um espírito de temor, mas um espírito de ousadia, né? E onde ele mandava tem que ir, ainda que não gostem do que falamos, mas não gostou, vai reclamar com Deus, querido. Não tem nada a ver com isso. Tem que estar no banquete e ainda tem que ver o inimigo e fazer cara de boazinha. Eu vou lhe matar da frente, viu? Tem um ditado no mundo que diz assim, o amigo perto e os inimigos o mais perto ainda. Porque se a gente não sabe qual é a estratégia do inimigo, como é que a gente vai atacar ele ou como é que vamos nos proteger do ataque? Né? A irmã colocou aqui, é verdade, que para Deus dar vitória a Naamã, ele teve que mergulhar 7 vezes. Ele não teve nem só que mergulhar, ele teve que entrar no Jordão. Que eu digo, o pior não era nem o mergulho, era o rio que ele entrou, né? A gente olha só as vontades, o tempo do mergulho, mas quando ele depara com o rio, diz, gente, não tem tanto rio. Aí o servo diz, mas se tivesse outra coisa pior, a gente, porque a palavra de Deus tem todo um contexto e a gente prioriza aquilo que mais chama atenção, né? A gente só olha para Naamã, para o mergulho, né? Mergulhar 7 vezes para ele era fácil. Né? Além que ele queria com pressa, mas quando ele olhou e visse o rio imundo, e a gente nunca entende que cada coisa tem que estar no seu lugar, né? A gente não vai colocar uma comida podre dentro da geladeira, a comida podre tem que estar dentro do lixo. Então a mãe tinha que entender que a lepra dele não ia contaminar uma água boa, tinha que ficar na água ruim, né? Não era só mergulhar, era o rio. Então Deus tem um contexto, não é só o lugar, né? Ah, José foi governador, que os irmãos vê lá. E o cárcere? E a humilhação de dizer que foi estuprar a mulher do homem que estava cuidando dele. Então, todo mundo só quer o nosso lugar de destaque, né? A irmã Laisiane de hoje canta, dá aula de escola. Hoje a irmã Robertinha faz curso tal, de estudo tal. Mas para chegar até lá, né? Então, processo, né? Passamos no anonimato e ninguém sabe. tanto pra gente... Mas é porque é mais fácil lembrar do momento de glória, né? Que é os momentos difíceis, de dificuldade, né? A gente quer cantar lá da Damares, ver Chile, ver... Eu tenho mesmo... Pelo adultério que cometeu, é que você só lembra quando o gigante ele derrubou. Quem é pelo assassinato que cometeu?
A gente só lembra da parte que ela abriu uma vermelha. É linda a gente pregar, Davi, o né? adultério, cometer, a gente só lembra da parte de glória, né? Porque quando chega na parte ruim, sempre tem que ter uma crítica, sempre tem que ter algo para destruir, né? Então, por isso o povo se agarra mais ao momento de glória, né? Mas não sabe o que a gente já passou, o que a gente já renunciou, o que a gente já Não, e perdeu, o que a porém, gente já porque viveu. até quando esse louvor diz, todo mundo, ninguém quer lembrar do adultério de Davi. Mas ninguém também quer lembrar da forma que ele fugiu da morte da mão de Saul. Que ele teve que se esconder. Porque eu me maravilho com Davi em N coisas. Pecou, errou, mas se arrependia. Porque Davi era o improvável de todas as coisas. Quando ele foge para a caverna de Adulão, que ele chega lá e tem um monte de doidinho dentro. E ele pega aqueles doidinhos e faz um exército poderoso. Né? Ele pega as coisas improváveis e coloca a Deus. Então é Deus dizendo... Todo mundo julgou porque Aitofel ficou louco, né? O pai de Betseba, por causa da perseguição, quando ele descobre que o mal que acometeu sobre Israel e Jerusalém veio do pedido de Davi, né? Quando o profeta pede para Davi escolher o que ia acontecer, e ele pede que o povo pereça e passe junto com ele. E quando ele descobre isso, e descobre que é por causa do adultério de Davi, ele se ira e começa a perseguir Davi para tirar a vida, né? Então, o adultério pesou sobre Davi? Pesou, mas gerou só uma coisa? Não, gerou morte. O seu filho perseguiu. Então, a gente vê que Moisés matou o soldado para defender, mas a gente também tem que ver que ele pagou, atravessou o deserto, que ninguém atravessaria, né? O improvável sobre a vida de Moisés, suportar o deserto de dia, a quentura, e de noite o frio, sem comida, sem nada, porque fugiu. Então, ninguém quer olhar para Esther, que ela teve que jejuar e botar a cabeça a prêmio para que o povo seja salvo. Mas a gente só quer olhar, Deus vai mudar o meu nome. Eu vou deixar de ser fulana e você Esther. E você está preparado para pagar o que Esther pagou? Porque nem tudo está escrito. Então, dentro da casa das mulheres, a gente vai entender que também devia ter humilhação. Por quê? Porque todo mundo queria poder de reinado. Porque se dá nós três lá dentro, e eu sei que eu posso ser rainha, Roberta, você me desculpe, mas o negócio aqui com você, eu quero as melhores vestes, por quê? Porque todo mundo quer poder, né? Mas ninguém quer passar o processo, suportar aquilo para te levar de verdade ao poder, ao lugar que você quer chegar. Eu quero ser tanta coisa, mas eu quero suportar aquilo que vai me levar ao que eu quero ser. As humilhações, as mangações. Eu quero ser blogueirinha, mas eu quero... ouvir as críticas, Não. né? Roupa feia, poderia ser melhor, o cabelo tá ruim, poderia ter produto. Então, por isso que eu nem faço, porque já estou me frustrando antes. Porque eu não quero suportar o processo que vai me levar aonde eu quero chegar. Então, é sobre isso. Desperta a Esther que há em ti. Mas, para você chegar na Esther que é em você, nós temos que ver os tempos de choro, o tempo de lamentação, o tempo... E outra, isso é no anonimato, não pode gritar para ninguém não que está chorando. Não pode gritar para ninguém não que está lamentando. Por quê? Porque a Bíblia diz que quando você entra no seu quarto e ora em secreto, o Deus que te ver em secreto te honrará. Então a gente tem que guardar isso, irmãos. Porque ninguém vai contar as nossas lágrimas, porque Deus ele quer cuidar de nós em secreto, para que amanhã aquilo que nos machucava não sirva de derrota para a gente, mas de glória, e o nome do Senhor seja honrado nisso que é nós. Então, ninguém vai ver. E também não precisa não, porque, minha irmã, eu chorando, fico toda deixando a coisinha linda. Amém. O tempo não nos espera, né? Está chegando ao fim de mais uma live, Mulher de Conversa. Segunda-feira tem mais, não perca. Vai lá, compartilha, são seus amigos e vamos para nossas considerações finais. Amém. Foi uma honra estar com vocês. Foi maravilhoso. E que Deus abençoe poderosamente vocês, aqueles que estavam assistindo. E que Deus derrame a glória dele, se manifeste através da vida de vocês. E foi maravilhoso. Amém. Amém. Só não cantou, né, Robertinha? Amém, mas esse papo já foi maravilhoso. Na próxima live quem vai cantar é eu, porque Devando fica só na torcida aí, quando eu vou virar cantora. Eu também quero ser grata a Deus, né, todo dia pra mim, aproveitando a Esther que é aí nós, né, Laisiane, todo dia pra gente fazer essa live, a gente, fulana tá ali rindo,
Não é pelo número de pessoas que nos acompanham. É bom, mas é vencer, né? Cada dia, cada não, né, Laisiane? A gente convida, e porque o programa ainda é muito pequeno, muito nos julgam, então todos os dias nós temos que vencer o desânimo, né? A incerteza de estarmos aqui, mas toda vez que a gente começa a fazer menção da palavra de Deus, o Senhor nos renova. Então eu não me canso de dizer que a minha palavra todo dia para Deus é gratidão, e eu sempre costumo dizer e permaneço dizendo até o dia de morrer: quem começou a boa obra, ele é fiel para cumprir, né? E o nosso objetivo aqui não é ter o maior número de seguidores, mas o maior número de vidas alcançadas, né? Que mulheres se levantem, que famílias se levantem e que a palavra de Deus ganhe poder num mundo tão cruel que a gente vê, porque por mais que se pregue a palavra, falta verdadeiros soldados, né? Que tem uma vida de realeza, de verdade. Por quê? Porque hoje em dia nós vivemos num mundo que tudo é fake, tudo é comprado, né? Mas também tem os adoradores que sofrem na pele, como todos vocês que ouvem essas lives, né? Nós estamos falando de pessoas que somos seres humanos, que somos mãe, que somos esposa, que vivemos flagelos, que vivemos medo, né? Aqui não tem super mulheres. Tem mulheres que vivem vencendo o medo. Então, a minha palavra é gratidão. Deus abençoe sua vida, Robertinha. Que Deus honre e proporcione outros dias melhores, porque foi uma live gostosa, né, Laziane? É aquele negócio que... E hoje eu falei demais. Hoje eu tava com tagarela aberta. Então, Deus abençoe. Amém. Quero agradecer a participação da irmã, né? Sinto grata, né, por estar aqui mais uma noite com a gente, né? Vamos providenciar outra live, onde a gente vai ficar mais caladinha. Com certeza. Principalmente hoje eu tava... Nem que você não pode ficar balançando na cabeça, mas pode me chamar. É bom falar, às vezes a gente, como a pastora Aline falou, né? Às vezes a gente vem desanimado, triste, mas daqui a pouco a gente começa a falar, vem o renovo, e a gente já fica até sem vontade de usar o telefone, deixar que a gente quer passar a noite toda falando. Né? Porque um assunto puxa o outro e assim vai, né? Mas quero ser grata a todos que nos acompanham, né? A nossa irmã Suzana, que sempre está aqui com a gente, a nossa irmã Josefânia, a irmã Delvando, o pastor Jonas e todos os outros que estavam aí na live. Não quero que possa permanecer. Próxima segunda-feira estamos aqui novamente, né? Como a pastora me falou, você quer fazer parte da live, quer ficar uma segunda-feira com a gente, vai lá no direct, chama a gente, diga aí, eu quero participar do programa. Aceitamos também sugestões, o que você acha que pode melhorar no programa, se você tiver um quadro que podemos lançar aqui, estamos abertos a opiniões, né? Vamos para os recadinhos que quarta-feira temos Madrugada com Deus, com pastor Aline e pastor Jona, às 23 horas. Não perca, vai ser bênção de Deus, né? Às quintas-feiras temos o Papo de Crente com o irmão Adelvão e o irmão Edson. Não perca, vai ser bênção, com o Novembro da Palavra. E sábado temos Papo de Crente Kids, né? Você, mamãe, que tem os seus bebezinhos, vai lá, Papo de Crente Kids, às 4 horas da tarde. É bênção do céu, é a palavra de Deus para o seu filho, né? A Bíblia diz: instrui a criança no caminho que deve andar, porque mesmo que cresça dele, não se desviará. Então, temos uma programação cheia. Temos de criança, a jovem, quem a queira velha, também a mulher. nos patrocinar, né? Estamos em busca. A irmã Robertinha está abrindo uma lojinha aí, né? Estamos em busca de patrocinadores para que esse crendo, em nome de Jesus. Esse ministério cresça, né? Ela não falou, mas eu vi lá no Instagram, tá com uma lojinha de maquiagem. Segue lá, procura ela quando terminar a live, vê o preço, né? A forma de pagamento, de entrega. Porque estamos aqui para que cresçamos juntos. Então, você que queira nos patrocinar como? Queira ter sua loja, o seu nome, sua marca divulgada, né? O programa é pequeno ainda, mas aos olhos de Deus, Deus pode escancarar portas e levar você ao inimaginável. Então, segue lá, na nossa bio, né? Tem lá, se você quiser ser patrocinador, é só clicar lá, vai ser direcionado a nós. E Deus continua abençoando. Segue o Papo de Crente, segue as nossas redes sociais particulares, né? A pastora Aline tá querendo virar blogueirinha, viu? Você que queira aí, ó, maquiagem, roupa, nós estamos aqui. Amém. Glória a Deus, né? Estamos querendo bater um cara aqui no Papo de Crente. Então, você que não segue, vai lá, segue o Papo de Crente, e a gente seguimos de volta, né?
E não vamos deixar de seguir, né? O contrato de fidelidade. Você me segue, eu sigo de volta e a gente cresce. E vai ter novidade quando batemos um K aqui no Papo de Crente, né? A menina de Aproveite, quê, minha amada. Devanda? A menina do quê? Do tio. Chuchuê foi porque dançou na live do Papo de Crente de Chuchuê. Ah, Eles estão animados, eles estão animados. Teve até dancinha. Ai, irmã, divulgue a sua lojinha. Qual é o Instagram da sua loja? Deixa aí para que as pessoas entrem. É o Mundo da Bela Mulher. Pronto, aí você vai lá. @Mundo da Nova Mulher. Mundo da Vai Bela lá. Mulher, é Bela. 01. Segue lá. Vai ter novidades daqui pro final do mês. Isso, Mundo da Bela Mulher. Irmão, segue lá, viu? Vai lá, compra para que a lojinha dela cresça e amanhã ela esteja aqui nos anunciando ela como patrocinadora do Mulher Sem Véu, né? Porque o negócio é assim, é um abençoando o outro, nós chegamos. Deixa seu número de contato. A live fica salva. Quem quiser vai lá e registra aí para entrar. A Albertinha vai orar, né? A convidada, que hoje é a convidada. Então, estamos Amém, fazendo amém. bem. Deixa aqui na sua loja, tem WhatsApp, como é que entra em contato. Então, na bio da loja tem o número de contato, né, que é o meu WhatsApp. É só entrar lá, mandar o seu pedido e que entregamos na sua casa. Coisa boa. Vai lá, chega lá. Eu vim aqui através de Mulher Sem Véu. Vamos lá ajudar nossa irmã, vamos fazer ela vender tudo que tem na loja e comprar um estoque novo. Em nome de Jesus. Amém. Vamos orar, né? @Mundo da Bela Mulher. Glória a Deus, o Devano, ele é rápido no gatinho. Amém. É o nosso diretor. É o diretor do coisa, aí bota lá no grupo. Ah, Papo de Crente agora está no YouTube, viu? Segue lá também no YouTube. Está lá. Será que não vai entrar também, Delvanda? Uma perguntinha que eu quero saber, bateu curiosidade. Mulher Sem Véu vai entrar lá no YouTube também? Tem que entrar. Então segue lá no YouTube, né? O programa Papo de Crente, se inscreve, seja um seguidor, que quando a gente bater um K, tem novidade chegando, né? Vamos fazer festa, né? Morar vai dar 11 horas hoje, que hoje eu tô com comer açúcar. Glória a Deus. Amém. Pode orar. Vamos orar. Soberano Deus e eterno Pai amado, querido Senhor Jesus, te entregamos, meu Pai, esta live em tuas mãos. Espírito Santo de Deus, aonde, meu Pai amado, querido Deus, tiver uma pessoa assistindo, Deus, que ela possa, meu Pai amado, entrar, meu Pai, a palavra entrar no coração dela e frutificar, Espírito Santo de Deus, que essa pessoa possa, meu Pai, despertar para a tua obra, que ela possa, meu Pai amado, ser como Esther, na tua presença. Espírito Santo de Deus, nos conduza, meu Pai amado, querido Deus, as estratégias a qual o Senhor tem para as nossas vidas. Deus, meu Pai amado, te entrego, meu Pai, a vida dessas mulheres, meu Senhor Jesus, que está aí na frente desse Papo de Crente, meu Pai amado, do programa Mulheres Sem Véu. Espírito Santo de Deus, a direção, meu Pai, deste programa. Meu Pai amado, em nome do Senhor Jesus, vai abençoando poderosamente a cada um. Meu Deus, tome o coração e a mente, em nome do Senhor Jesus, meu Pai, que vidas venham ser impactadas e transformadas, meu Pai, através desse projeto. Espírito Santo de Deus, abençoe a cada um que assistiu essa live. Em nome do Senhor Jesus, que possamos, meu Pai, a partir de agora, colocar em prática aquilo, meu Pai amado, que foi pregoado nesta noite. Espírito Santo de Deus, fica conosco, em nome do Senhor Jesus, e nos ensina, meu Pai, nos dê entendimento e sabedoria, meu Deus, para lidar com aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Em nome do Senhor Jesus, e faça assim o que eu querer e a tua vontade, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Esquecemos de avisar a pastelaria Top 10 que nos patrocina, né? Está reabrindo, né? Estava fechada, mas já está com o pastel na casa, né? Mas também faz entrega. Segue lá, faz seu pedido, come seu pastel e compartilha se quiser, né? Pede nosso endereço aí, nós também estamos aceitando pastel para comer no final da noite. Deus abençoe. Vai lá, pastelaria. Chega lá e diz: eu vim aqui através do programa Mulheres Sem Véu, vai ter desconto, viu? Compre Vai muito comprar pastel, porque aí a gente vai crescendo. Compre muita maquiagem, né? Vai lá, segue a lojinha.
crescer. Vamos renovar essa E história. nós em nome estamos de querendo ser Jesus. patrocinada pela Bela Moço, né? Como é? Bela Mulher. E Mundo da Bela Mulher. a base tá acabando, vai lá para ela vender, comprar estoque novo e a gente vai ser abençoado. Glória a Deus. Amém. Até a próxima segunda-feira.